Será que existe mesmo uma fórmula para ficar rico? É o que a gente vai ver agora, mergulhando em uma fonte que diz que, no fundo, só existem 5 caminhos. Bora descobrir quais são eles? E a gente já começa com aquela pergunta de $1 milhão, né? É possível ser feliz e ter dinheiro ao mesmo tempo? A ideia aqui é que não só é possível, como não deveria ser uma escolha. Dá para ter os dois. Só que existe um compromisso sério com essas duas coisas. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente vai passar por 3 pontos-chave. Primeiro, a mentalidade, o jeito de pensar. Depois, a gente fala sobre o preço do sucesso. E por último, vamos descobrir uma fortuna que, olha só, talvez já esteja aí dentro de cada um. Beleza, então vamos começar pelo começo, pela base de tudo. A primeira grande sacada é essa. A riqueza não é algo que a gente encontra lá fora. Ela nasce aqui dentro. Começa tudo na nossa cabeça e nas pessoas que a gente escolhe ter por perto. E para entender essa mentalidade, a gente precisa dividir o mundo em 2 times, digamos assim. O time dos consumidores e o time dos produtores. É bem simples, ó. Enquanto um consumidor assiste ao filme, o produtor está fazendo o filme. Enquanto um procura emprego, o outro está criando o emprego. Deu para pegar, né? A riqueza, por essa lógica, está sempre do lado de quem produz. E aí vem a regra de ouro, a principal mesmo. Só quem produz fica rico. O foco de um produtor não é o que ele vai consumir para si, mas sim o valor que ele consegue criar para os outros. Sabe, resolver um problema, construir uma coisa nova, atender uma necessidade, é isso. Mas não adianta só ter a mentalidade certa se o ambiente ao redor não ajuda. E essa citação aqui é forte, mas diz tudo. O que mais mata o potencial de alguém é estar no lugar errado com as pessoas erradas. E que tipo de ambiente é esse? Pensa naqueles lugares onde só rola fofoca, drama, violência, sabe? Onde não tem virtude, só vício. A ideia aqui é que esse tipo de energia negativa, ela simplesmente suga o foco, a força que a gente precisa para construir qualquer coisa que vale a pena. E para fechar essa primeira parte, vamos para uma ideia que pode soar polêmica para muita gente. Se a intenção é ajudar os pobres, primeiro, fique rico. A lógica por trás disso é bem direta. Sem ter recursos, como é que se pode ajudar os outros de forma significativa? O impacto acaba sendo muito menor. Ok, então com a mentalidade e o ambiente resolvidos, a gente muda o foco. Agora é hora da ação. Nessa segunda parte, vamos falar sobre o preço do sucesso. E isso passa por entender o próprio valor e, claro, os sacrifícios que vêm junto. E tem um conceito bem prático aqui que é a tal da taxa diária pessoal. Basicamente quanto vale um dia de trabalho em dinheiro? A ideia é ter esse número na cabeça bem claro para que o objetivo seja sempre fazer esse valor crescer. E só para a gente ter uma noção, que número seria esse? Bom, o cálculo que a fonte apresenta para chegar em 1 milhão por ano é gerar um valor de R$ 4.000 por dia. É um jeito de transformar aquele objetivo gigante numa meta diária, uma coisa mais palpável, né? Agora, olha só essa frase que parece um paradoxo. Antes de ficar rico, é preciso ficar pobre. O que isso quer dizer? Quer dizer que para chegar lá na frente é preciso reinvestir tudo que se ganha no começo. Tempo, grana, energia, é abrir mão do conforto de agora pensando num futuro muito maior. Tá, mas e o medo de arriscar tudo? Como é que se lida com isso? A sugestão é uma avaliação de risco bem simples em 2 passos. Primeiro, se perguntar qual é o pior cenário possível? O que de pior pode acontecer? E logo em seguida, e qual é o melhor cenário? Quando a gente coloca os 2 lado a lado, fica mais fácil ver o tamanho real do risco. E agora a gente chega na última parte. E olha, talvez seja a mais poderosa de todas, porque a gente não vai falar de uma fortuna que se constrói do zero, mas de uma que se descobre, uma que já está aí, dentro de cada um. O ponto de partida é uma crença muito forte, a de que todo mundo, sem exceção, nasce com algum talento único. A grande virada de chave, o segredo da riqueza, seria então descobrir que dom é esse e colocar ele para trabalhar a serviço do mundo. Aí fica a pergunta, se todo mundo tem esses talentos, por que eles ficam escondidos? Bom, muitas vezes eles são abafados, sabe? Pela pressão social, pela grana que falta, por aquela vontade de ser igual a todo mundo. Ou às vezes é a própria autoestima baixa que não deixa a gente acreditar que tem algo de especial. E essa frase aqui, ela inverte completamente o jogo. A gente acha que tem que correr atrás do dinheiro, né? Mas a ideia aqui é outra. O dinheiro está em busca de novas ideias e talentos.
Ou seja, quando a gente mostra para o mundo nossos dons, a gente vira um tipo de imã para a oportunidade. No final, então, tudo se resume a uma decisão, uma escolha bem clara: continuar só sobrevivendo, no modo se virar, ou ativar o modo de prosperidade. É decidir parar de apagar incêndio e começar a construir de verdade. E com isso, a gente termina com uma provocação, uma pergunta para ficar na cabeça. Que fortuna aí dentro tá só esperando para ser descoberta? E o que será que aconteceria se essa fortuna finalmente viesse à tona?